Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e essa é a 8ª aula do curso de Python. Nessa aula nós vamos falar sobre dois itens importantes. Nós vamos falar sobre o input, uma instrução necessária para que você possa capturar dados vindos externamente, ou seja, pedir para que o usuário digite alguma informação. Você vai ver também um método para string que nós não trabalhamos na aula anterior, chamado de format, onde nós vamos fazer a formatação por substituição dos nossos campos na hora de apresentar o resultado. Isso possibilita, inclusive, a formatação do resultado quando forem valores numéricos. Mas antes de começarmos, uma dica para você. Se você precisa estudar e você quer acompanhar as aulas do YouTube, mas não quer acompanhar através das playlists, porque é difícil, é complicado, eu criei um catálogo virtual de aulas num relatório do Power BI. Você pode acessar esse relatório e ter acesso então a todas as aulas que estão disponíveis aí no YouTube de forma rápida e prática. Acompanhe, veja como é fácil acessar. Abra o seu navegador de preferência e acesse o site bit.ly/trovatopbi. Pressione Enter e você vai ser direcionado para um aplicativo ou um relatório público do Power BI. Nesse relatório, trago as aulas e os links que você pode acessar de todo o material que eu já produzi. Clicando sobre o botão Vídeos, você vai conseguir acessar a página com as aulas. Atualmente são 985 vídeos disponíveis e em breve você verá também essa aula de Python. Você pode escolher pelo tema e se quiser aprender esse curso de Python na ordem e na sequência, clique sobre a categoria Python. Você verá as aulas na ordem que foram colocadas, inclusive uma aula extra de como você pode fazer a validação de CPFs utilizando o Python. Você pode então utilizar ainda dentro das páginas o botão de WhatsApp para mandar mensagens, se você quiser informações a respeito de cursos. Pode acessar ainda meu portal de cursos para os cursos com certificado e lembre-se, todas as aulas e todos os cursos disponibilizados no YouTube não oferecem certificado ou não oferecem tira-dúvidas, apenas os cursos no meu portal de treinamentos. Vamos lá? Com o Visual Studio Code aberto, nós vamos criar agora o nosso arquivo da aula 8. Você vai clicar sobre esse símbolo para criar um novo arquivo e vai digitar aula 08. E vamos chamar de input e format.py. Não se esqueça da extensão para que o Visual Studio Code possa associar o Python ao seu código. Nós vamos começar falando sobre o input e como você pode obter dados a partir de um prompt. Para fazer isso, o processo é muito simples. Nós vamos começar digitando uma variável. Essa variável ela vai receber o valor que nós estamos aí capturando do usuário. Esse processo, quando usamos o sinal de igual, é chamado de atribuição. Então eu posso pegar essa variável para armazenar o resultado de um input. Se eu abrir parênteses, você vai perceber que no input eu preciso de um prompt, que é uma pergunta. Vou abrir aspas simples e vou colocar: digite o seu nome. Estamos criando uma variável de tempo de execução aqui desse nosso código, chamada varNome, que vai armazenar o nome armazenado pelo usuário. Vou deixar um espaço aqui entre as aspas, vou pressionar o Enter. Na sequência, você vai digitar print e vamos passar o nome da pessoa que está na variável varNome. Então vamos colocar uma vírgula e varNome. Depois, nós vamos concatenar essa variável com uma exclamação. Então posso usar as aspas simples ou as aspas duplas, não há problema. E agora nós já temos o nosso resultado. Vou usar um print para separar o resultado e vou usar um print também aqui na parte superior, apenas para dar um espaço no nome. Você poderia também utilizar outra técnica, que é o /n no nosso campo de string. Lembra disso? Então eu posso utilizar aqui, depois da barra, dentro das aspas simples, ainda o /n para criar uma quebra de linha. Vamos arrastar esse print aqui para a parte superior da tela. Vamos agora então executar o nosso código. Ao executar, você vai perceber na parte inferior da tela o resultado. Como é a primeira vez que eu estou rodando, ele está carregando o terminal. O print separou o prompt anterior da pergunta. Eu vou digitar meu nome, Alessandro, e vou dar um Enter. Você vai ver que imediatamente ele vai colocar Olá, Alessandro. Como nós usamos a técnica do print e separamos com a vírgula, eu não preciso desse espaço junto do Olá. A instrução input, então, ela permite que você capture valores e tome uma ação ou utilize essa variável para qualquer parte do seu código.
Enquanto nós estivermos executando essa janela de script, essa variável está válida, ela pode ser utilizada. Vamos fazer então um teste mais prático. Agora que nós já demos um espaço na nossa string usando /n, nós vamos fazer um novo print. Nós vamos calcular a área de uma circunferência. Para calcular a área de uma circunferência, nós temos uma fórmula que nós vamos aplicar. Então, ao invés de usar o print, lembre-se, se eu estou usando uma string, eu posso associar um /n na própria string para criar essa quebra de linha. Vamos criar a primeira variável, chamada de raio. Nós vamos ter que perguntar para o usuário qual é o raio da circunferência. Então, input, informe o raio da circunferência. Vou colocar então aqui uma observação. Aqui é input do raio para o cálculo. Nós vamos criar uma outra variável chamada var resultado. Essa variável vai fazer a operação. Nós temos que pegar a nossa instrução, que é o uso do π, deixa eu escrever a fórmula aqui, vezes o raio ao quadrado. Só que esse símbolo de potenciação não é utilizado pelo Python, só estou explicando a fórmula. π vezes o raio ao quadrado. Como é que nós convertemos isso aqui para uma instrução válida no Python? Para capturar o valor do π, ao invés de você digitar 3.1415 e depois ter que pesquisar quais são os outros dígitos do número do π, podemos usar o import do Python. Na parte superior da tela, eu vou utilizar aqui a instrução import para importar uma biblioteca externa. Nós vamos usar a biblioteca math. Esse módulo ele provê acesso para funções matemáticas definidas, por DC Standard. Eu não sei exatamente o que é isso, mas eu sei que essa biblioteca me fornece diversas operações matemáticas que eu posso utilizar. Vou dar um apelido para ela, então nós vamos usar o as e vou chamar esse módulo simplesmente de m. Agora eu posso usar lá na minha fórmula o m ponto e observe quantas funções matemáticas diferentes nós temos. É muito fácil utilizar as bibliotecas no Python. Então essa biblioteca matemática tem muitas funções matemáticas que você pode usar. Uma delas é o π. Então eu posso trazer o valor π, que é um valor fixo. π vezes, nós temos uma variável chamada var_raio. Para calcular o número elevado ao quadrado, basta usar dois asteriscos juntos, ou usar ainda nós temos, como é que eu vou dizer? Podemos usar ainda uma outra instrução, o POW, POW, mas vamos por partes. Eu vou usar o método simples do cálculo. Quando nós usamos o input, nós temos um problema, veja só. Se eu der um print nessa variável resultado, var resultado, ao executar esse código, você vai perceber na parte de baixo, que eu vou digitar o meu nome normalmente, da primeira pergunta, ele vai perguntar o raio da circunferência e na sequência vai dar um erro. Ele está dizendo aqui que não é suportado o operador do tipo asterisco, asterisco, que é a potenciação, ou a função poll, para strings e ints. Então veja só que nós temos aqui um problema, eu não posso usar nem string nem int. Para facilitar nesse caso, nós vamos converter essa nossa variável var_raio, porque no input ela veio como texto, observe, se você parar o mouse em cima, você está vendo uma caixa aqui dentro de diálogo escrito str. É uma variável do tipo string. Não dá para fazer a operação matemática nesse caso. Eu posso converter este valor, então nós vamos usar a instrução float para converter esse texto numérico, na verdade esse número formatado como texto, para um número de ponto flutuante. Quando executarmos agora o nosso código, veja que ele pergunta meu nome constantemente. Então eu vou informar meu nome, vou dizer que a circunferência tem 5, e aí você vai ver que o cálculo foi feito corretamente. Ele mostra o resultado acompanhado das casas decimais. Nós pegamos o π e multiplicamos pelo valor do raio elevado à potência de 2, ou o raio ao quadrado. Esse é o nosso resultado, então, para a área. Vamos colocar a palavra área dentro de aspas para identificar o processo. Como nós já temos as nossas variáveis, eu poderia, por exemplo, utilizar outras técnicas e calcular, por exemplo, o comprimento de uma circunferência. Podemos fazer isso da mesma forma, só que a fórmula do cálculo é 2 vezes π, então eu posso usar o 2 vezes o π,
Então, m.pi vezes, como eu vou usar agora a multiplicação pelo raio, eu preciso usar a função float para pegar o valor da var raio e convertê-la para um float. Pronto. Agora, ao executar o nosso código, vamos colocar o nosso nome novamente. Raio de circunferência 5, pressionando o Enter, você vai ver que a área total é 78 e o comprimento é 31. Então, nós já conseguimos utilizar as nossas variáveis, que são capturadas pela instrução input, só que fazendo a conversão para um float. Você pode fazer ainda a conversão para outros tipos, como inteiros, como booleanos. Você pode usar funções de conversões do próprio Python. Vou separar essa informação. Vou dessa vez utilizar o print. Vamos ver agora um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós vamos converter graus Celsius para Fahrenheit. Então, Fahrenheit, vamos escrever aqui certinho, Fahrenheit. Espero que tenha escrito certo. Para fazer essa conversão, nós vamos usar uma variável chamada var temperatura, onde nós vamos capturar a temperatura em graus Celsius. Ela vai ser igual. Já vamos converter o resultado do usuário. Para fazer isso, você pode usar a função float e encapsular dentro dela o input. A instrução input vai perguntar digite o valor em graus Celsius, em Celsius. 2 pontos e um espacinho, e aí está a nossa operação. O float vai capturar o input do usuário e vai fazer a conversão para float. Nesse caso, o input, se o usuário digitar um texto, nós teríamos que fazer um processo de validação, mas ainda não temos as instruções necessárias para fazer esses processos de validação. Por enquanto, vamos confiar que o usuário vai digitar números, mas no dia a dia você precisa prever isso. A nossa variável var resultado, que já tinha sido criada anteriormente, ela vai ser substituída. Agora, eu vou fazer o cálculo. A fórmula para isso é pegar a temperatura que nós temos e vamos multiplicar por 1,8. Na sequência, o resultado dessa multiplicação tem que ser somado a 32. Essa é a fórmula que faz o resultado do grau Celsius. Perdão, que faz a conversão para o Fahrenheit. E aí nós vamos usar o print e eu vou colocar aqui Fahrenheit, 2 pontos, e vamos colocar a nossa var resultado. Nós vamos executar então o nosso código. Clicando no botão executar, eu vou voltar a inserir o meu nome. Nós vamos precisar dessa variável ainda no futuro. Informe o raio da circunferência, eu vou colocar 6. Cálculos realizados e agora ele pergunta, digite o valor em graus Celsius. Eu quero saber quanto é 32 graus Celsius em Fahrenheit. Em Fahrenheit é 89,6. Então conseguimos mostrar aqui o nosso resultado também e eu vou colocar um print. Para separar as informações a partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um caractere qualquer, o hífen, por exemplo, e vou multiplicar esse caractere por 50 posições. Na próxima vez que nós vamos ver um exercício, nós vamos ter uma linha com hífens separando um exercício do outro. Já vimos que um input então pode ser utilizado e lembre-se da regra que a função input sempre retorna uma string. Veja só, na própria ajuda da função, ela recebe um prompt, ela recebe algo que o usuário vai digitar e na sequência ele retorna isso com uma string que precisa ser convertida se for utilizada para cálculos. Vamos falar agora do nosso método format. Não é uma instrução, é um método para strings chamado de format. Nós já temos lá na parte superior da tela a nossa variável nome que está sendo capturada, certo? Nós vamos utilizá-la então aqui nesse exercício. Nós vamos colocar aqui uma variável nova chamada de texto. Var texto vai ser um texto que eu quero apresentar. Nós vamos usar o método format nesse caso. A nossa variável texto simplesmente vai ser o texto que eu quero exibir de mensagem para o meu usuário. Detalhe, nós vamos colocar algo novo. Você vai digitar as chaves e vai colocar o número 0 entre essas chaves. Vírgula, seja bem-vindo e bem-vinda. Como é que essa instrução vai ser executada? Por enquanto, você está vendo aqui apenas uma variável que está recebendo uma string. E essa string ela tem um caractere especial, que é um caractere de substituição no momento em que nós formos utilizar o print.
Para fazer o uso dessa instrução, para fazer o uso dessa variável de texto, então nós vamos colocar no print a seguinte instrução. No print, nós vamos utilizar a nossa var texto, que é a nossa variável de texto, e como eu falei que a format é um método, você vai digitar o ponto e note que nós temos o método format. Abrindo parênteses, você vai ver que ele vai retornar um valor formatado da string usando substituições do args e quargs. Nós vamos falar disso lá no futuro quando falarmos de funções. As substituições têm que ser identificadas por braces, né? Então por chaves. Ok, como é que eu faço a substituição? As chaves já foram colocadas na minha string, lá em cima. Então a única coisa que eu preciso colocar aqui é o nome da variável que vai ser colocada nesse ponto de substituição. É a minha variável nome que capturamos no início. Vamos ver? Vou executar o código. Vou digitar meu nome, Alessandro Trovato. Enter. Ele deu o olá, Alessandro Trovato, então ele capturou corretamente a variável. Raio da circunferência 1. Digite o valor do grau em graus Celsius. Então vou colocar aqui 30 graus Celsius. Pronto, separamos com um hífen. E note que ele colocou uma mensagem, Alessandro Trovato, seja bem-vindo. Nesse nosso teste do método format, nós capturamos aquele valor, aquele argumento que vai ser substituído e passamos dentro do format qual a informação que eu quero substituir. Vamos entender fazendo outro exemplo. Var idade. Nós vamos criar uma variável de idade aqui e eu vou colocar a minha idade, 51 anos. Vou colocar a minha profissão, então profissão vai ser igual a analista de treinamento na MLF. Perfeito. Agora eu vou colocar a minha var texto e vou fazer a substituição daquela variável de texto que eu já tinha anteriormente. Ela vai começar com um 0 novamente para substituir pelo meu nome, vírgula, seja bem-vindo ou bem-vinda. Perfeito. Barra N para criar uma quebra de linhas e vou apresentar a idade que foi digitada. Idade, 2 pontos. E agora vou colocar 1. Esse índice indica que esse será o primeiro elemento da substituição, esse será o segundo elemento da substituição. Depois, barra N para criar mais uma quebra de linha e vou escrever profissão. Lembre-se que o barra N não aparece durante o processo de impressão do print. Por isso você pode usar ele encostado nas strings, senão nós vamos ter 2 espaços ou um espaço antes de começar o parágrafo. Você já viu isso no começo do curso. Se não viu, é a chance de você fazer uma pausa depois desse vídeo e assistir o curso desde o começo. Essa é a 8ª aula, então já tem mais de 2 horas de curso disponível para você de Python. Agora vamos só dar o print, é aqui que acontece toda a mágica. Nós vamos pegar a nossa variável var texto, ponto, format, e vou pedir para que ele faça a substituição então aqui dos argumentos. O primeiro argumento é o nome, então nós vamos usar o var nome, vírgula. O segundo argumento da substituição é a idade, eu vou usar a variável var idade, vírgula, e o terceiro vai ser o var profissão, que é a minha profissão. Resultado pronto, vou dar aqui um print para separar o resultado e vamos executar o nosso código de novo. Nome, Alessandro Trovato. Raio da circunferência 2, valor em graus Celsius 25 e aqui está. Quando eu digitei o meu nome e capturei na variável, ele deu a primeira mensagem de seja bem-vindo. Depois, ele repetiu a mensagem que eu acabei de formatar, colocando a minha idade na segunda linha e colocando a minha profissão na terceira linha, graças ao barra N. E você viu que ele colocou isso a partir da esquerda, então nós não temos nenhum problema. A instrução format ela também tem uma vantagem, ela permite formatar o resultado. Para formatar o resultado, nós vamos usar então aquela nossa variável diária que utilizamos anteriormente. Lembre que nós calculamos o valor lá na parte superior da área. O var resultado aqui nesse caso era o pi vezes float. Ok, só que esse resultado ele é do comprimento da circunferência. A área ela foi calculada depois. Minto, não, ela está armazenando mesmo, então está certo. O resultado é π vezes r ao quadrado, ótimo. Deixa-me ver se nós não mudamos o resultado. Mudamos o resultado, então eu preciso fazer o cálculo novamente. Copie a instrução var resultado igual a π vezes o float de valor do raio ao quadrado. Ctrl C e cole na parte de baixo da tela, antes do print da área. Coloque uma vírgula e aqui escreva var resultado.
Depois, nós já vamos dar o próximo print. Você vai escrever print, comprimento, e dessa vez nós vamos usar o espaço aqui, vírgula. Eu vou colocar novamente o nosso resultado do comprimento. Float. Como a fórmula é simples, então 2 vezes m.p vezes o float da var_raio. Não precisaríamos desse float aqui, então eu posso tirá-lo e deixar apenas o float da variável raio. Perfeito. Como é que nós vamos fazer a nossa impressão do resultado? Nós vamos usar uma outra variável de texto, por exemplo. Eu vou colocar aqui resultado final igual área, 2 pontos. Usando o nosso caractere de substituição, você pode agora, a partir do número 0, digitar 2 pontos para passar a formatação. Eu quero que ele tenha uma casa decimal, então ponto 1 indica que eu quero uma casa decimal para o meu float, para o meu número que tem casas decimais. E nós vamos incluir aqui o grau centígrado, que é o nosso símbolo de graus Celsius, não graus centígrados, graus Celsius. Legal. Agora eu posso usar o print para fazer o uso do método. Eu quero colocar então que a área, ou vamos usar aqui a mensagem final, né? Nós já temos a nossa resposta, só preciso formatá-la. Ponto format. E vou trazer aqui a nossa var resultado. Isso mesmo. A var resultado é o resultado que eu quero substituir. Vamos executar esse código. Vou colocar meu nome, Alessandro Trovato. Raio da circunferência 5. Valor em graus Celsius 50. Pronto. E agora você vai perceber que lá na parte de baixo, olha só, nós temos o elemento área calculado. Só que ele trouxe a área na parte de cima com todas as casas decimais e aqui com apenas um valor. Esse sinal de mais aqui saiu errado porque eu digitei dentro da string o sinal de mais. O que eu preciso fazer é só eliminar esse sinal de mais para ficar certinho. Deixe-me dar um print aqui novamente para separar o resultado e vamos executá-lo novamente. Clicando na região do terminal, vou colocar aqui Alessandro Trovato, raio da circunferência 5, graus Celsius 23, e você vai ver agora na parte de baixo o nosso valor formatado. Se você não quiser ver esse espaço entre o número e o símbolo, lembre-se, ao invés de utilizar na nossa área esse espaço, é só você ir tirando na mensagem conforme você quer ir montando o processo. Não antes, mas depois. É só encostar nas chaves. Salve esse script pressionando Ctrl S ou clique em File, Save para que você possa salvar o seu script. E com isso nós terminamos a nossa aula do método Format e também do Input. Parabéns pela conclusão de mais uma aula do nosso curso de Python. Nessa aula número 8, você aprendeu como utilizar o Input para capturar dados do usuário, aprendeu como utilizar o método Format para formatar o resultado e ainda importamos uma biblioteca. E você viu que podemos usar uma biblioteca de imediato usando o comando import. Então, se você vai utilizar, por exemplo, o pandas, basta você digitar import pandas. A palavra as, logo na sequência, permite atribuir um apelido para facilitar. Geralmente, na biblioteca pandas, usamos o PD. Ainda você pode importar a biblioteca NumPy para registros numéricos. Então, nós temos ainda um monte de outras funcionalidades. Você vai ver no decorrer do curso o uso de algumas bibliotecas famosas, inclusive como a Matplotlib, para criar gráficos. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido essa aula. Não se esqueça, deixe seu comentário, curta essa aula, compartilhe com seus amigos e conte para eles que você está estudando Python aqui no portal. Espero que tenha gostado, grande abraço, nos vemos então nos nossos próximos encontros. Até lá!